de Jesus. Paz do Senhor, amados. Amém. Deus me traz uma palavra aqui no 8 de Romanos que é muito importante. Eu sempre lia esse versículo, esse capítulo, mas tem algo aqui que me chama a atenção, que Deus me traz uma palavra aqui hoje nesse capítulo. Porque nós temos visto, eu tenho visto muitas pessoas falarem, pregarem, ensinarem, mas eles só fazem uso da primeira parte do versículo. A segunda parte eles esquecem. Eu tenho ouvido que eles estão esquecendo de anunciar a segunda parte do versículo. Geralmente, iniciando no capítulo 8, eu sempre ouço assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu só ouço esta parte do versículo. Mas iniciando desde o início do texto, o cabeçalho do versículo em cima diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então, esta segunda parte, eu não tenho ouvido se pregar, eu não tenho ouvido se falar. Então, é isto que Deus me traz, essa mensagem no meu coração hoje, para me passar para a igreja. Na primeira parte do versículo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A segunda parte diz assim: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que quer dizer isto? Essa segunda parte eu tenho visto que está ficando no esquecimento. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então fui fazer uma análise, meus amados, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Conforme o título diz, a nova vida debaixo da graça, isto é, segundo o Espírito de santidade e adoção. Então aqueles, como eu disse, mais ou menos é uma continuação da última palavra que eu anunciei aqui. Então aqueles que andam na prática da lei do amor, que é a lei do Espírito, esse sim, nenhuma condenação haverá para ele, né? Mas tem muitos que às vezes vêm na igreja, se batiza e tem muitas coisas da carne que não estão fazendo a separação. Ainda continuam a viver na prática da carne, achando que a lei foi abolida, a lei que mostra o que é certo e o que é errado, achando que essa lei foi abolida e que pode tudo. Então eu fui fazer uma análise, por esses dias eu fui analisar todo o versículo e vi que essa bênção é para aqueles que andam na lei do Espírito, na lei do amor. Porque a lei do Espírito de vida, que é a lei do amor, que está em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, né? Nos libertou e liberta mesmo. A lei do amor que está em Cristo liberta nós, nos liberta da lei que nos condena, da lei que nos acusa, que é a lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, versículo 3, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, aquilo que para nós, como gentios,
A lei não pôde fazer porque nós éramos pecadores. A lei em tudo nos apontava, nossa consciência nos acusava. E não tinha jeito pela lei, a justificação nossa por meio da lei. Então Deus enviou Jesus Cristo na semelhança do nosso corpo, semelhante ao nosso, para que por meio desse próprio corpo ele vencesse o pecado no corpo, para mostrar que foi possível para ele vencer o pecado e vencer a morte e nos dar a vida por meio de Jesus. Para que a justiça que existe na lei, que está na lei de Deus, possa, tudo que é justo, que está na lei de Deus, possa agora, depois de nós que estamos convertidos em Cristo, receber esta bênção que está na lei, né? Sermos abençoados em tudo que está na lei pela prática da obediência da lei do amor que está em Cristo Jesus. Eu não estou dizendo isto hoje para aqueles que se batizaram, se converteram e às vezes possa estar vivendo ainda, continuam vivendo na lei do pecado, na prática do pecado. Mas o que Jesus pede, o que Deus pede para nós, é que aquele que está nessa situação se converta, muda, transforma, faz uma reflexão da sua vida, analisa e, enquanto Cristo ainda não veio, se volte para Deus, se arrependa, se converta e seja curado. Para não ser pego de surpresa, achando que foi batizado, se converteu, foi batizado e agora tudo pode, porque nenhuma condenação, ele lê conforme ele pensa, nenhuma condenação há, então começa a praticar de todas as formas, fazendo ainda aquilo que os gentios fazem, achando que não está condenado, achando que a lei não acusa, não mostra, né? Porque a sua consciência ele está entendendo que nenhuma condenação há. E não é isso que o apóstolo Paulo diz, e não é isso que Deus também está dizendo. Ele está dizendo que não há nenhuma condenação para aquele que vive na lei do amor, para aquele que pratica a lei do amor, que não anda segundo a carne. Se ele não está andando segundo a carne, então não tem condenação para ele. Amém? Para que a justiça da lei, versículo 4, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então Jesus veio para, através da sua graça e misericórdia e bênção de Deus que foi derramada, é o favor imerecido, foi derramado sobre nós, para que a justiça que há na lei de Deus possa agora, depois da nossa convertência, e que nós estamos andando na lei do amor, que quem anda na lei do amor não pratica o mal, essa bênção, essa justiça, possa agora se cumprir também nas nossas vidas, naqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então é simples de discernir as pessoas que andam segundo a carne e as pessoas que andam segundo o Espírito. Aqueles que andam segundo a carne, aparecem mais as atitudes carnais nele, e aqueles que andam segundo o Espírito, as atitudes espirituais nele. Ele é mais zeloso das coisas do Espírito, né? Então cada um de nós deve fazer uma reflexão e pensar e analisar a nossa vida, como que nós estamos andando. Porque no versículo 6 diz que a inclinação, porque a inclinação da carne é morte. Quem estiver inclinando para a carne, é morte isto, mesmo depois de batizado. Se estiver inclinando para as coisas do mundo, para as coisas da carne, viver na prática da carne, no mundo, semelhante ao gentio, achando que nenhuma condenação há, isso está inclinando para a morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Se você estiver inclinando para as coisas de Deus, para as obras de Deus, para a lei do amor, para a prática do amor, pondo o amor em prática, como eu disse,
é vida e paz. Você vai viver, nenhuma condenação há para a tua vida. Por conta da inclinação da carne, é inimizade contra Deus. Quem está inclinando para as coisas da carne, está arrumando o inimigo que é Deus. É inimizade. Deus não quer isso para as nossas vidas. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Então aquele que está inclinando para as coisas do mundo e da carne, não está sujeito à ordenança de Deus, à disciplina de Deus, aquilo que Deus pede para nós não fazer. Não está sujeito à disciplina de Deus. Por quê? Nós não conhecemos o pecado, senão pela lei que diz, não adultera. Então a lei é uma disciplina que Deus pôs para nos mostrar o que é pecado. Não que a lei tem poder de nos condenar ou nos salvar, mas nos mostra o que é certo ou o que é errado. Quem vai julgar a vida de cada um é Jesus Cristo. Vós, portanto, os que estão na carne, não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Esse corpo nosso, por causa do pecado, ele está morto mesmo, né? Se Cristo está em vós, o corpo precisa morrer de uma forma ou de outra. De todo jeito, esse corpo já está morto, quer dizer, desde o pecado de Adão ele já morreu. E agora, nós que alcançamos esta fé e convicção em Jesus, se Cristo está em nós, nós precisamos também agora crucificar esse corpo com as paixões do mundo, crucificar esse corpo com as paixões do mundo, não deixar esse corpo viver, não. Né? O corpo, na verdade, está morto, mas nós temos a esperança de viver com Jesus Cristo. Título: Obras da carne e frutos do Espírito. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Procurem viver pelo Espírito e vamos procurar em oração vencer as satisfações da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário ao que é a carne. Então, dentro de nós mesmos, nós estamos em luta. O bem e o mal estão em luta. É como se a carne e o Espírito estão lutando. A carne puxa para as coisas que se veem, e o nosso homem interior, nosso homem espiritual, puxa para as coisas que é celeste. Que o que está dentro de nós, que é o desejo de ir para o céu, puxa para as coisas do céu. Mas nós estamos nesse mundo, então os nossos olhos que nós contemplamos e vemos, a nossa carne deseja as coisas da terra, porque ela quer viver agora, ela quer a liberdade agora, porque ela está no reino dela agora. O Espírito, o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então quem está na ordem do Espírito não está debaixo da lei, sobre o que a lei não está sobre o que a lei está apontando como pecado, sobre a acusação da lei, né? Ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, graças a Deus que disto nós nos libertamos. Nós éramos gentios, tínhamos essa natureza, né? Tudo isso existia em nós, mas por meio da graça de Deus que está em Cristo Jesus, fomos disso libertos. Mas o fruto do Espírito agora, isso que está em nós, o que produz em nós, esse fruto maravilhoso que hoje nós temos, que é o principal dele, o fruto do Espírito, é o amor,
é a alegria, é a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então quem está nesta situação, ai meu Deus, bem-aventurado é, né? Meu Deus, que coisa maravilhosa. Aquele que ama, aquele que é feliz, que é alegre, que tem paz, que ele tem paciência, né? Ele tem a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Meu Deus, graças a Deus que Deus pôs isso no nosso coração. E é o desejo nosso que isso que nós estamos passando, que está em nós, que nós alcançamos por meio de Jesus, possam alcançar aqueles que ainda vivem conforme diz as obras da carne, né? Na luxúria, na bebedice, na embriaguez. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, graças a Deus, é o desejo do nosso coração, uma nova vida debaixo da graça. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos.